Olá, espero encontrá-los bem. É bom estar na sua companhia para darmos continuidade aos nossos estudos em direito penal. Aqui, em especial, abordaremos o crime de rixa previsto no artigo 137 do Código Penal. O crime de rixa tem como redação, no artigo 137, participar de rixa, salvo para separar os contendores. E como pena, previsão de detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. Como se percebe, é um crime de menor potencial ofensivo e tem como proteção o bem jurídico pessoa. O legislador, ao criar esse tipo penal, buscou proteger qualquer ameaça à integridade corporal e à saúde das pessoas. Participar de rixa, ele tem uma importância justamente porque, ao contrário da lesão corporal, quando se tem a ofensa à integridade corporal à saúde de outra pessoa, e esta pessoa é determinada e identificada no crime de rixa, justamente por estarem em uma agressão tumultuária, não há como precisar quem foi o autor do fato e quem são as vítimas, uma vez que as pessoas, ao participarem de rixa, são, ao mesmo tempo, autores e vítimas do fato. Para entendermos o que nos traz o artigo 137, é importante compreendermos o significado de rixa. Rixa, portanto, tem a ideia de tumulto com violência. É uma briga generalizada, tumultuária, ex improviso, em que as pessoas participam dela com a prática de violência ou vias de fato. O objetivo dessas pessoas é participarem, portanto, desta briga desordenada. E, ao estarem participando desta briga desordenada, praticam violência. Aqui fala-se em violência física e há, de fato, a necessidade da prática direta da violência ou sem o contato físico quando se tem o arremesso de objetos. Não há, portanto, a participação em rixa quando for consistente apenas em agressões verbais. Como a redação de rixa requer a participação nesta briga por meio da violência, se percebe, portanto, uma característica do crime, qual seja, é plurissubjetivo. O que significa um crime plurissubjetivo? Ele tem um número mínimo de agentes para que possa responsabilizar pela ação praticada. No caso, a participação em rixa requer no mínimo 3 pessoas. Logo, é plurissubjetivo, uma vez que, estando diante de 2 pessoas, podemos ter, inclusive, a reciprocidade nas lesões. A responsabilização, nesse caso, se dá pelo artigo 129 ou pela contravenção penal de vias de fato. O 137 tem, desse modo, o objetivo de evitar a impunidade quando as pessoas participam com a intenção de tumulto no meio de uma confusão desordenada e, por meio disso, praticam violência. É justamente para evitar a impunidade dessas situações. Ainda analisando as características do crime de rixa, ele é um crime comum, ou seja, qualquer pessoa pode praticá-lo, ou sendo, portanto, sujeito ativo, assim como qualquer pessoa pode ser vítima dele, sujeito passivo, no caso. Ele é um crime comissivo, em razão de que ele traz o verbo participar, requer uma ação do agente, podendo ser omissivo impróprio no caso do garantidor. É ainda um crime de perigo abstrato, embora tenha uma posição reduzida na doutrina que entenda que é de perigo concreto, é considerado abstrato em razão de que a participação em rixa por si só
coloca em risco a integridade corporal e a saúde das pessoas. E por essa razão, a responsabilização do agente. Não há, nesse caso, a necessidade de comprovação do perigo em concreto. E por isso se considera majoritariamente que se trata de um crime de perigo abstrato. É também um crime não transeunte, isso em regra, quando, em decorrência da participação na rixa, há a prática de lesões. E aí, para essa situação, há a necessidade da realização de um exame de corpo de delito. Ainda é importante destacarmos que a consumação no crime de rixa se dá pela participação, momento em que os agentes ingressam na ação tumultuária violenta, ou seja, participam desta briga desordenada praticando violência. Em tese, é admitida a tentativa, ficando, na prática, prejudicada a sua visualização, justamente em razão da estrutura do tipo penal e pelo fato de ser um crime de perigo abstrato, não exigindo, portanto, o resultado, o que dificulta a tentativa na prática. No entanto, destaca-se, sim, é admissível a tentativa, uma vez que é possível fracionar o iter criminis. É um crime de conduta dolosa, ou seja, o agente precisa, para ser responsabilizado, ter a intenção de participar deste tumulto com um fim violento, de briga desordenada, e, portanto, para ele ser responsabilizado, há necessidade da comprovação do dolo. Ainda, ele traz no parágrafo único a previsão de uma forma qualificada. A forma qualificada do parágrafo único se dá quando o resultado for de lesão corporal de natureza grave ou morte. Esse resultado não decorre da intenção do agente. Vejam bem, estamos aqui falando de uma forma pré-ter-dolosa. O dolo está na participação na rixa. Por sua vez, em decorrência dos excessos desta participação, decorre um resultado, lesão corporal de natureza grave ou morte. E é nessa situação que se aplica o parágrafo único, quando ele tem, então, uma previsão de uma pena mínima de 6 meses a 2 anos. Se a intenção do agente for a prática da lesão corporal participando deste tumulto ou ainda a prática do homicídio, não responde ele pelo artigo 137 e passa a responder pelos artigos 121 ou 129, dependendo do ânimos do autor do fato. É importante ainda destacar que a prática da participação em rixa requer que a reunião dos agentes seja ex improviso, ou seja, não existe prévio agendamento, prévia organização, prévio planejamento das pessoas, decorre do encontro, ou seja, decorre da instantaneidade do momento em que está sendo vivido, como também defende-se a possibilidade da prática da participação em rixa ex propósito. O que significa o ex propósito? Significa, nesse caso, de que há um planejamento prévio, ou seja, as pessoas estão planejadas e organizadas para a participação neste tumulto violento. As duas formas são admitidas, embora nós tenhamos uma parcela da doutrina que manifeste apenas a possibilidade do ex improviso. Como temos estudado, o crime de rixa existe justamente para situações em que há uma briga generalizada e há dificuldade de se apontar autor do fato e vítima do fato, justamente porque aqui nós estamos em agressões recíprocas. No entanto, é preciso ter cuidado quando nós estivermos diante de grupos opostos. No caso de grupos opostos que se enfrentam entre os grupos A e B,
por exemplo, não estamos aqui falando de rixa, e sim do crime de lesão corporal. Lembrem-se, a rixa é uma briga desordenada em que todos compartilham autor do fato e vítima. Todos são, no mesmo momento, sujeitos ativos e passivos. E justamente para responsabilizá-los pelo dolo que existe neles de participar da rixa, se enquadra no artigo 137 do Código Penal. É possível participar da rixa e enquadrar a conduta na legítima defesa? Desde que a participação tenha a intenção tão somente de separar os contendores. Vejam que a redação do artigo 137 pune aquele que participa da rixa, exceto se for para separar os contendores. Então, é possível sim reconhecermos a legítima defesa de terceiro quando o participante está no meio do tumulto para o fim de separar e defender determinadas pessoas ou aqueles que ali se encontram. Ainda há um ponto importante aqui ser destacado, que se refere ao Estatuto do Torcedor. Vejamos que no artigo 41b do Estatuto do Torcedor, tem-se a previsão para aquele que tumultuar, incitar a violência em estádios ou nas suas proximidades. Esta previsão se aplica a torcidas organizadas. Quando estivermos diante de um tumulto com prática de violência decorrente de torcidas organizadas que se enfrentam em decorrência da rivalidade, não se aplica o artigo 137, rixa, e sim é aplicada a lei especial em decorrência do princípio da especialidade. Nesse caso, tem-se, portanto, a responsabilização dos agentes pelo Estatuto do Torcedor no artigo 41b. Esses são os principais pontos do crime de rixa. Continue conosco, logo mais teremos novos estudos ainda no Bem Jurídico Pessoa. Aguardo você!